queridos alunos dos quintos anos, tudo bem com vocês? Vamos aqui iniciar mais uma aula de ciências e nós vamos falar da energia que o nosso corpo precisa, né? E como que o nosso corpo retira essa energia para sobreviver, tá bom? Então vamos lá. A energia para a gente sobreviver, ela vem dos alimentos, de todos os alimentos que a gente ingere no nosso dia a dia, tá? Então a gente tem que optar por fazer as refeições nos horários corretos, tá certo? Tomar o café da manhã, se for necessário fazer um lanche, almoçar no horário correto, lanchar, jantar e fazer o consumo frequente de água, a ingestão de água. A nossa alimentação deve estar pautada, né? Deve ser bastante balanceada no consumo de alimentos saudáveis, tá certo? Temos que consumir frutas, verduras, legumes, tá? Derivados de leite, né? Que são, exceto quem tem intolerância, né? Mas iogurtes, queijos, tá? O consumo da proteína, cuidado com o açúcar, com a gordura a gente tem que consumir, mas desde que seja uma gordura boa, uma gordura saudável, que não faça mal para o nosso coração, tá? Vocês que são crianças, têm que ingerir alimentos que contribuam na formação do músculo, da estrutura física de vocês, muscular, óssea, tá certo? Porque vocês estão em fase de crescimento e desenvolvimento. Então, para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa dessa energia. E essa energia vem dos alimentos que a gente ingere. Tem umas fotinhas aí, né, bem coloridas, de alimentos bem coloridos, porque nós precisamos optar e levar essa vida de alimentação saudável. Tá certo? E junto com o movimento, né, gente? Toda essa energia que a gente consome, a gente precisa o quê? Gastar. A gente vai gastar estudando. Vamos aqui para o próximo slide, né? Então, a gente vai gastar toda essa energia que a gente consome, que vem dos alimentos, brincando, estudando, realizando todas as atividades nossas do cotidiano. Então, para tudo, a gente gasta energia. O nosso corpo precisa de energia para poder desenvolver qualquer tipo de atividade. Seja a atividade mais simples, a gente precisa dessa energia. Vamos seguindo aí. E como o alimento se transforma em energia, né? É onde a gente vai entrar agora. Como que tudo isso que a gente se alimenta, que a gente come, vira energia para o nosso corpo? É graças ao sistema digestório. Se a gente for comparar com os outros sistemas do nosso corpo, o sistema digestório é o que tem a maior quantidade de órgãos envolvidos. E também, para a gente estudar, ele é um pouco mais extenso do que o respiratório e do que o cardiocirculatório, tá? Devido à quantidade de órgãos e as etapas do qual o alimento tem que passar, tem que ser as etapas desse processo da digestão, tá certo? Então, vamos lá. Todo o processo de digestão, ele começa pela boca. Lembra que nossos pais sempre falam pra gente, tem que mastigar bem os alimentos, triturar muito bem. Então, é aí que começa todo o processo digestivo, na mastigação. Os nossos dentes têm funções, tá certo? Dentro da mastigação, de cortar alimentos, de rasgar alimentos e de amassar e triturar, tá certo? Então aqui, ó, já na nossa cavidade bucal, já na nossa boca, já tem os dentes, a língua
e as glândulas salivares. Só para exercer a mastigação a gente já tem o quê? 3 órgãos envolvidos, que o alimento precisa ser misturado, precisa ser triturado, vem a saliva, né, para fazer a primeira ação química desse alimento no nosso corpo, tá? De misturar, de triturar, tá certo? Essa mastigação vai transformar o alimento em bolo alimentar, tá? E são as línguas, as glândulas os dentes, a língua e as glândulas salivares, que são os órgãos responsáveis por esse começo do processo digestivo. Então, a importância de sentar, de ter um tempo adequado para comer por conta da mastigação, tá certo? A gente não pode pegar o alimento e simplesmente sair engolindo, porque lá na frente a gente vai ver as consequências dessa má mastigação, né? Dessa falta de parar para comer, para saborear o alimento e para ter uma boa digestão. Então vamos lá. Aqui nesse desenho vocês estão vendo, né, no diagrama, que tem um alimento. Esse alimento a gente coloca na boca, né, vai ser misturada a saliva. A língua ajuda a gente a ficar misturando esse alimento com a saliva, e os dentes que vão fazer a mastigação, a maceração desse alimento, tá? Que vai virar o bolo alimentar. O bolo alimentar, ele é empurrado para o tubo digestivo. Quando a gente engole o alimento, já dá início aos movimentos peristálticos, tá? São movimentos musculares de todo o tubo digestivo, tá? Que vai fazer com que o alimento vá descendo por todo o sistema digestório, vai passando por todo o sistema digestório. São os movimentos peristálticos, tá? A gente mastiga na boca. Ao engolir, que é o início do movimento peristáltico, o alimento desce pelo esôfago até chegar no estômago. Esse alimento mastigado que vai descendo até o estômago já é o bolo alimentar, tá certo? E a gente passa para a segunda fase da digestão. A primeira na boca, a segunda da transformação do bolo alimentar no estômago, tá certo? Chegando no estômago, o bolo alimentar recebe uma série de sucos gástricos, ácidos muito fortes, que vai ajudar a digerir ainda mais esse bolo alimentar. Vamos para o próximo slide. Essa transformação do bolo alimentar dentro do estômago, ele vai ser transformado em quilo, que também é um produto da digestão, tá certo? Sempre que a gente fala assim, nós vamos descansar, almoça, a gente tem aquele período de descanso, de relaxamento, a gente fala assim, vamos fazer 1 quilo. É porque o nosso estômago começa a trabalhar no bolo alimentar, tá? E realiza essa segunda etapa da digestão, do processo de digestão dos alimentos. Então, o bolo alimentar vira o quilo. Saindo do estômago, o quilo, através dos movimentos peristálticos, segue para a primeira parte do intestino delgado, onde vai receber líquidos do fígado, da vesícula biliar do fígado, tá? E enzimas do pâncreas, que ajuda a digerir a gordura que a gente ingere e alguns tipos de açúcares, tá? Então, esse quilo vai mais uma vez sofrer uma transformação. E a gente tem a terceira etapa da digestão, tá? Onde o quilo passa a se chamar quimo, dentro da primeira parte do intestino delgado. O quimo segue
para a segunda parte do intestino delgado, tá? Que é um tubo fino. E ali começa a absorção dos nutrientes necessários para toda a nossa célula. Então, é dali que ele vai tirando o quê? Toda a energia que todas as nossas células precisam para sobreviver, precisam para executar uma tarefa, para desenvolver atividades, tá? Que faz com que o nosso corpo se mexa, tá? Fortalecimento, crescimento dos músculos, tudo na segunda parte, terceira parte do intestino delgado. Então, começa a absorção desses nutrientes, tá? Por isso que é importante a mastigação. Quanto mais formadinho, bem formado o bolo alimentar fica, mais facilita para o estômago, né, quebrar as enzimas e ir transformando esses alimentos em substâncias e partículas pequenininhas para que as nossas células possam absorver, tá? Então, o quimo desce por todo o intestino delgado e é absorvido todas as substâncias e nutrientes necessários para as células do nosso corpo. O sangue, mais uma vez, vem com esse papel de transportar esses nutrientes. É ele que absorve e transporta todos esses nutrientes pelo nosso corpo, tá? Levando até a menor célula que tiver no nosso corpo, é levado esses nutrientes. Então, depois que todos os nutrientes são absorvidos no intestino delgado, o restante desse quimo segue para o intestino grosso. Desse resto de quimo é tirado toda a água que o nosso corpo precisa e começa a produção do bolo fecal. É no intestino grosso que é fabricado todo o bolo fecal, ou seja, tudo aquilo que o nosso corpo não absorveu, tudo aquilo que não era necessário para o nosso corpo, vai para o intestino grosso e vai formar esse bolo fecal, que é as fezes, tá? E as fezes são eliminadas pelo ânus, tá? Então, tudo que o nosso corpo não aproveita, que não é bom para a manutenção do nosso corpo, passa por essa formação do bolo fecal, tá? E ao ser eliminado pelo ânus, a gente tem as fezes, que é o produto final, né, desse processo digestivo. O processo digestivo, ele leva em média de 3 a 6 horas, né, de coisas que a gente come. Ah, tia, mas por que a gente sente fome? É porque não fica parado ali no estômago. Ele vai o quê? Vai transformando e vai descendo por todo o trato digestivo. Então, o estômago já está ali um pouco vazio, já manda sinais para o nosso cérebro que a gente precisa comer. Tá certo? E é um processo que está sempre acontecendo. E sempre que é necessário de energia, o nosso sistema digestório vai mandar sinais para o cérebro dizendo que a gente precisa comer. Então, a gente tem que optar por alimentos saudáveis, principalmente naturais, né? Fontes de fibra, ingestão de água é muito importante, principalmente para vocês que estão em fase de crescimento. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula falando sobre o sistema digestório. Espero que vocês tenham gostado e que a partir de agora vocês observem, ao sentar para comer, observem mais como que funciona toda essa máquina que é o nosso corpo, bastante integrada, bastante engrenada, tá certo? Para tudo funcionar da melhor maneira possível. Um beijo, espero que vocês tenham gostado dessa aula.